Começa agora. Jornal A Voz de Campos. Direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação. TV, rádio e jornal. A Voz de Campos. Jornalismo, debates, entrevistas, utilidade pública e muito mais. O maior canal de atualização entre você e a informação. Faça sua reclamação, sugestão, opinião. Solicite as melhorias do seu bairro e da sua cidade. Está no ar. Jornal A Voz de Campos. Feito com interatividade. E você é a prioridade. Apresentação: Germando Santos e Vanessa Nascimento. Vamos às notícias de hoje do Jornal A Voz de Campos. Vítimas de feminicídios, porque cada vez mais mulheres são vítimas de seus companheiros. Começou esta semana em Campos o 6º Mutirão da Saúde, que fará 4.000 cirurgias eletivas. Prefeitura de Campos divulga programação da Festa do Santíssimo Salvador. Começa amanhã o Festival de Inverno de São João da Barra. Bastidores da Câmara, terça-feira sem quórum no Legislativo e 5 projetos de lei são aprovados na quarta. Olha, estreia agora o jornal A Voz de Campos, com a qualidade que você já conhece e agora um novo formato e horário, sempre trazendo notícias da cidade e região. Boa noite, Vanessa Nascimento. Boa noite, Germando Santos. Boa noite a todos que acompanham o nosso novo jornal. Como o Germando falou aqui, um novo formato e uma nova proposta com debates, entrevistas, entretenimento e tudo sobre a política de Campos. Nossos amigos aqui da Rede Aurora enviaram umas mensagens sobre a nossa estreia. Olha, vamos acompanhar aí o vídeo do apresentador Edmar Pitac, dos Bastidores da Política, que vai ao ar todas as terças-feiras, das 20 a 21 horas. Acompanha. Boa noite, estou terminando aqui a live nos Bastidores da Política e quero convidar a você para não deixar de participar da nova grade da Rede Aurora de Comunicação, em especial a live A Voz de Campos, que será agora dia 20, quinta-feira, e vai ser em novo horário, em novo formato, às 18 horas, apresentado pelo âncora Germando Santos e pela jornalista Vanessa Nascimento. Fica aqui o meu desejo de sucesso a essa nova grade, que muitas pessoas possam participar. Não perca! E Germano vai falar da Câmara Municipal. E se houver sessão, porque hoje não houve sessão. Boa noite. E agora vamos ao vídeo da apresentadora do programa Papo Reto, que vai ao ar toda sexta-feira, das 10 às 11 horas, aqui na Rede Aurora. Olá, passando aqui para desejar sucesso para vocês nessa nova empreitada, Germando Santos e Vanessa Nascimento, nos mantendo informados sobre as notícias da nossa cidade e região. Meu muito obrigada por enriquecer os nossos inícios de noite com conteúdos sérios e imparciais, com o jornal A Voz de Campos. Tenho certeza do sucesso. Muito obrigada. Estaremos sempre aqui, atentos a todas as notícias da política, do esporte, tudo que você puder trazer de bom para a gente. Você, Germando Santos e Vanessa Nascimento, tenho certeza, vão fazer o melhor jornal da noite. Olha, falando em Jornal da Noite, daqui a pouquinho, Vanessa, teremos a presença já aqui nos nossos bastidores da convidada, a Josiane Morubir, não é isso mesmo? É isso mesmo. Ela é da Subsecretaria Municipal de Políticas para Mulheres. Vamos acompanhar então o Robson William, apresentador do programa A Voz de Campos, todas as quartas-feiras, que vai ao ar também das 18 às 19 horas. Gente,
Olha, você tá sabendo, né? A Rede Aurora de Comunicação está passando por uma inovação diferenciada. Isso mesmo, e eu quero convidar você para a mais nova programação da Rede Aurora de Comunicação, Jornal Aurora. Apresentação, Germano Santos e também Vanessa Nascimento. Informação, tirando todas as suas dúvidas, o que está acontecendo na cidade para você ficar bem antenado. Você já sabe, né? Credibilidade que já deu tudo certo é na Rede Aurora, todas as quintas, das 18 às 19 horas. Não se esqueça, ótima informação, Jornal Aurora. Nós vamos abordar um assunto muito delicado e necessário de se falar, que é o feminicídio na nossa cidade. Na última semana, foram 2 casos registrados aqui em Campos. Um foi afirmado, que feminicídio, o outro com suspeita. O caso mais recente foi da técnica de enfermagem Eduarda Cristina Rocha, de 32 anos. Ela foi morta com diversos tiros quando chegava à sua casa no bairro do Parque Rosário. Tá entrando as fotos? Uhum. Pode falar em cima das fotos. As fotos estão sendo colocadas, né? Ela foi assassinada pelo ex-marido, que se suicidou em seguida. Esse caso parece que está encerrado, né, Vanessa? Mas os outros, como vive a família, não só da Eduarda, como das outras vítimas após esses crimes. Pois é, Germando. O outro caso foi de Leila Osório Mendes, de 38 anos. Ela estava desaparecida há 3 dias. Ela foi assassinada na manhã de quarta-feira e o corpo dela foi encontrado dentro de uma casa no Parque São Domingos, em Guarulhos. E o principal suspeito do crime seria o companheiro dela, que ainda não foi localizado. Olha, para falar mais sobre este assunto, aqui conosco a secretária municipal de Políticas para Mulheres, Josiane Morubir. Muito boa noite à sua rádio, Josiane. Tudo bem? Boa noite. Eu fico muito grata, e feliz de poder estar aqui. Eu brinco que a Rádio Aurora também é uma segunda casa minha, Então, fico muito feliz da oportunidade da gente prestar conta, Germano? Verdade. Do trabalho que a gente tem feito à frente da subsecretaria. Você já me promoveu aí a secretária, mas infelizmente ainda nós somos subsecretaria municipal. Mas está profetizando. Então, exato. A gente está trabalhando para isso, Para ter um pouco mais de autonomia, de decisões mais rápidas, enfim. Realmente, assim, o cenário do nosso município, ele não é diferente do cenário nacional. E esse último caso, que vocês citaram, a Eduarda, esse caso chocou muito a gente, porque ela não era uma assistida que estava há muito tempo, então, assim, estava bem recente na nossa memória, a presença dela lá no equipamento. Então, assim, um caso muito atípico dos casos que a gente observa, o perfil desse agressor. Um agressor que tinha emprego fixo, não era dependente nem de droga, nem de álcool, que a gente sabe que não é o único agente que faz com que esse agressor fique mais violento, mas ele potencializa, potencializa a ação desse agressor. Enfim, eles já tinham 8, 9 meses separados, então, assim, é aquela não decisão, do outro de entender que o relacionamento acabou. Agora, Josiane, fala pra gente como funciona exatamente a subsecretaria. Hoje, desde janeiro de 2021, a gente montou a Subsecretaria de Políticas para as Mulheres. Quando foi em setembro, a gente montou, inaugurou o CEAM, o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, que me deu muita satisfação, porque esse foi um projeto de lei nosso enquanto vereadora.
era montar o CEAM. E na época o prefeito Rafael Diniz não teve essa vontade política, né, de fazer algo muito específico para a gestão das mulheres. E a gente até colocou no Ministério Público. E esse ano, quem teve que responder ao Ministério Público, na época eu coloquei no Ministério Público, 2018, virou um inquérito. Na época até o Dr. Marcelo Lessa, né? Saudoso, né? O saudoso, ele me orientou em colocar no Ministério Público até de uma obrigação de fazer do município e do estado. E aí esse ano essa ação veio calhada a gente ter que responder ao Ministério Público. Ainda bem que a gente pôde responder que o CEAM já existia, já tinha sido inaugurado há mais de ano. Então, assim, em setembro de 2021, nós montamos o CEAM e começamos, a gente até tem um atendimento, assim, uma cronologia desse atendimento. Começamos pequenos, meio tímidos, porque a gente não tinha, né, ainda essas oportunidades que hoje a gente tem muito. A gente agradece muito o sistema de comunicação, todos, que fazem com que a gente consiga divulgar os nossos trabalhos e consiga divulgar a rede de apoio a essa mulher para ela poder entender que hoje ela não está mais sozinha, que ela tem uma rede especializada, porque o CEAM é um equipamento especializado na violência contra as mulheres, e que a gente tem uma equipe multidisciplinar. Isso é muito importante a gente falar, que hoje quando vai buscar ajuda no CEAM, a gente tem psicólogos, assistentes sociais e temos advogadas. Então, assim, essa mulher pode nos procurar de livre e espontânea vontade, enfim, porque ouviu falar, recebeu um folder em algum lugar, ou ela vem encaminhada de algum órgão específico. A DEAN, é o recorde nosso, o que mais nos encaminha é a DEAN. A gente conseguiu fechar um fluxo muito bacana com a DEAN. Então, existe uma parceria, então, né? Isso, existe uma parceria bem real, que ela é nutrida sempre. Quando não tem alguma coisa em que está em desacordo, a gente senta, conversa. Semana passada mesmo a gente fez um treinamento lá junto com os agentes, os inspetores. Então a gente é muito próximo. E a DEAN enxerga também a importância do órgão, porque antes, quando não tinha o CEAM, essa mulher não tinha o atendimento psicológico, principalmente, ou dos seus direitos como um todo. Ela acabava voltando para esse agressor por uma informação trocada ou uma informação não real, porque eles ameaçam, falam que elas não têm direito de nada, que não vai encontrar alguém como eles, enfim. Porque elas sofrem várias violências, né? Isso. Não só a física, né? Verbal, psicológica, né? Isso. A patrimonial é um mix. É uma gama ali de agressões, né? De violências que a mulher, às vezes, ela acha que não tem como sair dali, né? Ela acha que não tem como sair dessa situação. E é justamente a subsecretaria está ali para atender essas mulheres, orientá-las, né? Dizer como elas podem... O nosso suporte é psicológico, Lá vocês grande... têm assistentes sociais, psicólogos e advogados. E a gente também criou um fluxo muito bacana com o Ministério Público, porque a gente não pode atender criminal. E aí, a Defensoria Pública, e a gente encaminha para a Defensoria Pública. E a gente sabe de todas as medidas protetivas, de como que está o encaminhamento, como é que está processando esse inquérito dessa assistida nossa. Ou seja, a gente também tem uma relação bem estreita com a Defensoria Agora, Pública. voltando para esse caso da Eduarda, por exemplo, ela foi assassinada e o assassino se suicidou em seguida. Como fica essa situação? O caso realmente fica encerrado ou continuam as investigações para ajudar, de repente, a entender melhor o caso, assistência na família? Como fica essa situação? Este caso da Eduarda... O desdobramento, né, que você seria. Esse caso da Eduarda que a Vanessa está frisando, é um caso atípico? Foi um caso atípico? Foi um caso bem atípico, porque ela já estava com medida protetiva. A maioria das mulheres que sofrem feminicídio no Brasil não tem medida protetiva. Então, muita gente fala assim, essa lei não vale. Não, essa lei vale sim. O que está acontecendo é que as pessoas estão chegando no auge, sabe, da sua loucura, da saúde mental, entendeu? As pessoas estão muito adoecidas. Porque eu acho que para uma pessoa chegar à decisão de matar uma outra pessoa, né, por posse, porque não aceita o fim do relacionamento e depois se matar,
é algo muito danoso. E quando tem filho, eu acho que é ainda pior. Eles pior deixaram ainda, uma né? menina de 12 anos. E uma coisa que não é falada são os órfãos do feminicídio. Né? Eu tive a oportunidade de bater um papo, depois a gente vai estar lançando um programa, né, com a subsecretaria, que são as Mulheres em Destaque. E a Alice é uma órfã do feminicídio, que é a filha daquela Luanda, professora, que foi assassinada no estacionamento, professora do Estado. Então, ela e o irmão são órfãos do feminicídio, apesar de o pai deles estar vivo, né? Mas o pai fica preso, ou agora está até virando uma moda, né? Ou o pai é morto, ele mesmo se mata, né? Comete o suicídio. E essas crianças ficam desassistidas tanto do pai quanto da mãe. Ou seja, então, assim, mas existe alguma medida, né? Algum trabalho com esses órfãos, é isso que você está falando? Então, um dos desdobramentos que a gente faz depois que acontece um feminicídio, a gente procura a família para ver o que essa família precisa. Porque, assim, também é muito danoso para quem fica com a responsabilidade, de repente, de criar um neto ou uma neta, para poder lidar com todo aquele sofrimento da perda, de fazer muitos questionamentos. E quando esse agressor, né, esse possível criminoso, né, porque muitos ainda não estão 100%, né, eu até mandei para vocês, né, tentativas de feminicídios e feminicídios. Muitos ainda não estão com prisão definitiva, né? Sempre preventiva ainda. Até esses julgamentos eles acontecerem, todo mundo está muito adoecido. Então, assim, a gente conversa muito com a justiça que o que falta é esse delay entre quando aconteceu o caso, o agressor foi, né? O agressor foi preso e até acontecer realmente as audiências para definir qual que vai ser a pena daquele caso. Então, todo mundo fica muito adoecido. Por exemplo, a Alice hoje espera a prisão definitiva do pai dela, porque não tem outra suspeita. Foi muito evidente ali, entendeu? E é muito difícil para o filho aceitar. Então, assim, sofre a perda diária da mãe e está com toda essa situação de demora da justiça. Mas a gente entende que muitos juízes acumulam duas varas, entendeu? Então, assim, a gente sentia muito que Campos era ainda mais demorado, a gente não tinha essa aproximação que hoje a gente tem com o Dr. Paulo Maurício, que é o juiz da vara de violência doméstica. Ele abriu o espaço do fórum para a gente poder montar o grupo reflexivo dos homens. Então, o homem vai sair do fórum com a medida protetiva já definida e ele vai ser encaminhado para esse grupo reflexivo que a prefeitura vai estar montando junto com o fórum, que é um dos desdobramentos. Mas vai ter esse núcleo reflexivo? Porque foi levado para a Câmara, né, pelo vereador Fred Machado, porém foi vetado não foi aprovado. Isso, porque ele não tinha vamos botar assim, uma liberação legal, porque isso é do Poder Executivo. No entanto, que o nosso projeto já está na Procuradoria já há algum tempo, a gente tentando servidores municipais para fazerem parte desse grupo reflexivo. Porque o prefeito está com uma limitação de contratar a RPA, né? A gente está respondendo o tribunal, uma série de medidas em relação à RPA, não só de agora, do governo de Vlad, isso já vem há muito tempo. E a gente ainda não conseguiu contratar esse pessoal. A gente está tentando, dentro do nossos servidores de carreira, né? Esses profissionais. Saber, né, que o projeto vai acontecer, então. Né? Não, vai acontecer. O que foi vetado é que o Fred ou ninguém no legislativo, né, eu já estive lá, você pode determinar que o executivo tenha gasto. Essa decisão de gasto... É por isso que entra como indicação legislativa, né? Na verdade, entrou como uma indicação e a indicação foi vetada.
né? Mas, primeiramente, todos aprovaram, né? Foi aprovado por unanimidade. Quando foi para o Executivo, foi vetado, né? E aí acabou que e lá, e uma das justificativas é que existe uma subsecretaria de políticas para as mulheres e que fica a cargo dessa subsecretaria a criação, enfim. Mas a gente já está... O importante é que exato. Andamento, não, e né? o Fred... falando especificamente do vereador Fred Machado, ele tem muitos bons projetos. A gente já trabalhou juntos. Sim. E até nesse mandato dele, ele também já apresentou outros projetos. Então, assim, isso que é importante. Infelizmente, a gente não tem representação feminina na Câmara, mas tem vereadores sensibilizados, né, pela causa. Agora, Josiane, nesse caso específico da Eduarda, o criminoso, né? Ele se suicidou. Sim. Neste caso, é encerrado o processo ou continua para análise, né, para a questão de vocês terem, né, um estudo aí para evitar que isso aconteça com outras famílias? Então, o desenrolar judicial, eu não tenho esse conhecimento, até mesmo porque logo depois do caso ter acontecido, a doutora Madalene, né, ela está afastada por alguns dias de férias, então a gente não teve esse momento com ela depois disso. Mas eu fui, né, no sepultamento, a gente tenta ficar bem estreito da família e tentar essa aproximação para a gente poder ver. Dentro da rede municipal, às vezes não tem na subsecretaria, por exemplo, a saúde mental. Não me cabe, mas me cabe fazer esse encaminhamento, criar esse fluxo para mandar essa pessoa para a saúde mental. Então, assim, eu conversei com a mãe, a gente também deixa dar um tempo também para a família, né, respirar, foi semana passada, enfim. A gente volta a procurar para poder oferecer, mais difícil, né? Abordá-los, né? Logo em seguida, a mãe estava assim. muito abalada, né? Enfim, ela viu tudo. Né, ela ainda falou com ele ainda não estava morto, né, porque ele ainda foi para o hospital vivo, né, e ela ainda usou essas palavras: meu filho, o que você fez com a sua vida e com a vida da minha filha? Ou seja, até a própria ex-sogra, né, entendia que o que ele estava vivendo ali era uma confusão mental, uma doença, enfim, o amar demais também, né, de forma desacelerada, não entendendo o que o outro quer, não respeitando, eu acho que também é doentio, o espaço, né? Do outro, né? Doentio. Então, a gente tenta fazer esse feedback aí com a família para poder ver, por exemplo, o caso da Roberta, que ficou paraplégica, né? A Roberta foi atendida, hoje ela não está mais com a gente, porque eu acho que ela conseguiu um atendimento via alguma amiga dela pessoal, mas ela foi atendida pela gente durante muito tempo no CEAM. A gente ia na casa da Roberta para poder atendê-la psicologicamente falando. Então, assim, a gente tenta estreitar. Por exemplo, a Roberta precisou de ajuda da saúde, de alguns medicamentos, precisou, por exemplo, de uma fisioterapeuta pélvica para poder ajudá-la no restabelecer a saúde dela. Enfim, a gente fica nesse meio tentando ser ponte para as outras secretarias, né, e outras demandas que essas mulheres têm. Porque a política da mulher, ela é transversal. Ela passa pela saúde, pela educação, pelo social, por isso que a gente tem assistente social que faz esses encaminhamentos. Às vezes a gente encaminha uma assistida nossa que precisa de um benefício eventual da nossa assistência, um aluguel social, conseguir colocá-la para poder adequá-la no cartão Goitacá. Então, assim, a gente tenta fazer essas pontes para que a mulher tenha todos os seus direitos, né, de forma plena. Então, a gente é um órgão facilitador e é onde a gente faz ponte. Essa mulher, às vezes, chega extremamente machucada, precisa de fazer uma cirurgia. Então, a gente consegue fazer essa ponte mostrando que a mulher que sofre violência, ela precisa de ter um tratamento diferenciado e ter prioridade. Foi o que a gente fez tem poucos dias atrás com a FAITEC, né? Através de uma lei estadual, a gente conseguiu
né, puxar os 30%, que a lei falava até 30%, para as nossas assistidas estarem fazendo capacitações na FAITEC de forma gratuita, em cursos que a gente sabe que saem de lá já empregados, por exemplo, cursos de solda. Então, a gente tem vários desdobramentos de acordo com cada caso, né, e de acordo com a necessidade daquela assistida. Bacana. Olha, temos várias pessoas assistindo a gente nesse exato momento em todas as nossas plataformas digitais, também pelas redes sociais, pela TV Aurora, canal 171, pela Sul TV, e nós queremos agradecer imensamente a toda a audiência que estamos tendo na estreia do jornal A Voz de Campos. Tem a Eunice que está acompanhando, tem a Fabiana Souza, o Luciano Freitas que pede para reforçar o endereço. Vanessa Nascimento. Josiane, no caso dessas mulheres que são vítimas, né, das tentativas, né, porque as agressões muitas vezes chegam a ser as tentativas de feminicídio. Onde elas devem procurar? É só a DEAN ou tem algum outro lugar, telefone? Como é que elas fazem para procurar ajuda? Não, o CEAM, todas as mulheres que sofrem ou tentativa de feminicídio, ou uma violência um pouco mais branda, não sei nem se a gente pode falar qualquer violência é violência, enfim. Se elas não tiverem coragem de ir até a DEAN, ela pode passar no CEAM. A gente mostra todo o panorama daquele problema que ela está vivenciando e a gente mostra para ela quais são os direitos, para que ela vá munida fazer a denúncia, ela vá mais estabelecida fazer essa denúncia e ela vai com mais certeza de que é aquela denúncia que ela quer fazer. Porque às vezes a mulher não está preparada para denunciar. E essas mulheres que sofreram tentativas de feminicídio, a gente entende que elas passam por uma possível perda da sua vida evidente. E a gente, eu acabei não falando no início, um dos outros equipamentos que são ligados com a gente é a Casa da Mulher Benta Pereira, que é um acolhimento de endereço sigiloso para mulheres que têm risco eminente de morte. Então essas tentativas de feminicídio se encaixam e essas mulheres podem ir acompanhadas de seus filhos até 18 anos, então não existe você acolher a mulher num equipamento e os seus filhos em outro, você não separa essa mulher dos seus filhos. E aonde ela tem todo o atendimento que tem no CEAM, ela tem dentro da Casa da Mulher Benta Pereira. Tem psicóloga, assistente social, tem coordenadora, advogada do CEAM. Tem a coordenadora, tem vigilantes 24 horas, orientadoras sociais que ficam com elas também, 24 horas. Tem administrativa, é um equipamento todo montado, alimentação. Então, às vezes, elas saem de casa sem ter levado seus documentos. A gente, pela Casa Benta, a gente entra em contato com todos os órgãos, consegue recuperar esses documentos. Às vezes, ela sai sem roupa. Lá a gente tem roupa. Esses dias a gente estava fazendo, né, uma campanha, né, para a gente poder conseguir roupa para a Casa da Mulher Benta Pereira, porque lá a gente recebe mulheres altas, baixas, um pouquinho mais cheinhas, magras. Então, a gente precisa de muitas doações de roupa e de filhos também, de brinquedos, porque essas crianças também ficam lá. E podem ficar, em média, até 6 meses conosco. E a gente atende não só mulheres de Campos, a gente atende mulheres do Rio todo. Por quê? No nosso estado... então não é o atendimento apenas de quem mora em Campos. Não. Abrange o a gente atende Rio. O estado do Rio todo. E essa casa está desde 2001 em funcionamento. E muita gente não sabe, porque tem esse critério do sigilo, né, do exato. Do endereço. A casa não é um imóvel da prefeitura. A gente muda de endereço de 6 em 6 meses, de ano a ano, justamente porque às vezes acontece algo que a gente acha que ficou muito exposto o endereço. Mas é importante, porque no estado só tem 3 casas-abrigo como essa, nessa característica. Uma é do estado, outra é do município do Rio e a nossa aqui de Campos. Então, as assistidas que têm risco eminente de morte são ofertadas esse acolhimento de endereço sigiloso para ela, até esse agressor ser preso, por exemplo, esse agressor, né, dessa que ainda é suspeito, né? É suspeito. Ele está foragido. Até que esse agressor seja preso, ela pode ficar um tempo lá conosco,
para tirar ela daquele risco eminente de morte. Porque ele pode aparecer numa madrugada, no momento, né? Isso, ou descobrir aonde ela está, na casa de algum familiar, enfim. Então, é importante porque o que a gente está faltando aqui em Campos é um outro acolhimento de breve permanência, que às vezes não se encaixa com os critérios da Casa Benta, por exemplo. As mulheres que são dependentes químicas, é muito complicado você colocar elas junto com as outras mulheres que a gente tem lá, porque às vezes tem criança e tudo. Quando é uma briga urbana, né, de população, né, de rua mesmo, elas não ficam lá, porque elas estão tão acostumadas a ficar no ambiente da rua que elas não conseguem ficar sem contato com familiares durante um tempo, porque é todo feito uma escuta. Todas as liberações são através de liberação das técnicas. Vai fazer qual o primeiro contato? Quem que é? Então, o telefone não é liberado, enfim, tem várias regras muito rígidas para poder estar dentro da casa. Então, às vezes, essa mulher não tem essa característica. Então, a gente precisa de um outro acolhimento de breve permanência para as mulheres que não têm o perfil de ir para a Casa Benta. Perfeito. É um trabalho muito importante, né? Muito. E a gente quer parabenizar, né, você e toda a sua equipe, né, por esse trabalho voltado para as mulheres, que a gente sabe que muitas estão vulneráveis, e muito vulneráveis, e precisa desse apoio e desse acolhimento. Eu gostaria, Josiane, de te agradecer imensamente, né, agradecer a nossa secretária, né, da subsecretaria De políticas para as mulheres. Políticas para as mulheres. E gostaria que você reforçasse o endereço, né, falasse aí, dessas suas considerações finais, mas reforçando mais o que é preciso quando a mulher ela é ameaçada ou quando ela sofre agressão. Quais são os primeiros passos que ela deve tomar, que a gente já chegou aqui, né, no seu horário, no tempo da nossa entrevista com você. Então, pode ficar à vontade. A subsecretaria, juntamente com o CEAM, ela fica na Rua dos Goitacazes 257. Fica próximo aqui. O batalhão, você passa o batalhão, ali agora o fluxo do trânsito ficou... É do lado direito, né? Isso, o trânsito ficou o inverso, né? Você passa do batalhão, você vira a primeira esquerda, no primeiro sinal você olha à direita, é uma casa de esquina. Tem um jardim e tal. Fica ali, né? Então, Rua dos Goitacazes 257, e a gente tem 2 telefones, né? Do CEAM, 981750180, e da subsecretaria, 981750160. E é importante, né, a gente falar que no último mês, internamente, nós atendemos quase 200 mulheres para primeiro atendimento. Então, ela tem atendimento semanal com as nossas psicólogas, principalmente, com a advogada, para poder ver alguma coisa, né, do processo. Mas a gente já chegou a quase 200 mulheres de primeiro atendimento, fora as que já fazem aquele atendimento semanal. Fora também, é importante a gente falar que quando vocês falam qual que é o desdobramento, hoje a gente está investindo muito em ações preventivas. O grupo reflexivo dos homens entra nessa ação preventiva. No futuro bem próximo, nós teremos a Ronda Maria da Penha, que vai ser, junto com a nossa Guarda Municipal, vai ser um programa onde a nossa Guarda Municipal vai atuar junto com a subsecretaria e nessas ações de prevenção. Porque a nossa patrulha, foi a primeira vez que a patrulha perdeu uma assistida, tá? Em 4 anos foi a Eduarda. E a Cabaline estava arrasada. Então, eles fazem um trabalho, mas eles são únicos para atender a região. Então, a Ronda Maria da Penha vai vir aí fazendo um trabalho muito bacana. Outro é selo Empresa Amiga da Mulher. A gente está indo no ambiente das empresas, mostrando a importância da gente poder falar sobre equidade de gênero, falar sobre assédio moral e sexual dentro das empresas e prestigiar essas empresas que colocaram mulheres como prioridade. Então, a gente vai dar o selo para essas empresas. Bacana. Então, assim, a gente tem outras ações, que é a Maria da Penha vai à escola, a gente tem feito várias ações com os jovens, porque investir nos jovens, Germana, é exatamente isso, é a gente pensar no futuro
diferente do que a gente vive hoje. Criar jovens com novas mentalidades, com essa questão do respeito, isso é extremamente importante. A gente que tem filhos adolescentes, então eu acho que essa é a nossa grande esperança, investir na educação, na informação, de criar novos jovens. Josiane, muito obrigada pela sua participação, espero encontrá-la aqui outras vezes. Muito obrigada. Agora, Germando, a gente vai aí para o intervalo, não é isso? Vamos chamar então o nosso patrocinador, Josiane, oficial do jornal A Voz de Campos, né, a Coagro, e mandar um abraço aí para o vice-prefeito de Campos e presidente, não é? O Frederico Paz, presidente da Coagro, e a gente volta já já. Uma grande empresa não se constrói sozinha e nem de um dia para o outro. A unidade Paraíso Coagro está passando por obras para voltar a atender aos produtores do norte do estado do Rio. Um investimento de mais de 40 milhões de reais e com previsão de início das atividades já na moagem de 2023. A destilaria terá capacidade para produzir 350 mil litros de etanol hidratado por dia. A usina vai trabalhar com estoque ampliado e mais agilidade na descarga da cana, contando também com uma nova mesa alimentadora e novo hilo, trazendo melhorias na limpeza da cana com uma lavagem mais eficiente. A capacidade de moagem é de 220 toneladas de cana por hora. O caldo será extraído através de um novo desfibrador e novo picador. Depois, passará por uma peneira para clarificar o produto. A estrutura foi montada para reduzir as perdas de açúcar na torta de filtro. A usina vai atender às normas de preservação ao meio ambiente e já realiza o plantio de 2.000 hectares nas terras da Unidade Paraíso, para viabilizar a moagem da próxima safra. Com responsabilidade social, a produção de etanol vai gerar mais de 1.500 empregos, dando preferência à mão de obra local. Fruto de um trabalho intenso de mais de 20 anos, a Coagro se consolida acreditando e investindo no produtor local. A Coagro reafirma o seu compromisso com o crescimento do produtor de cana e o desenvolvimento da economia local. Coagro, ao seu lado para crescer junto. Vamos agora aos principais assuntos da política de Campos. Agora no programa A Voz de Campos, nos bastidores da Câmara. Tem as fotos aí? Vai colocar as fotos, é isso mesmo? Olha, a Câmara Municipal de Campos é a primeira do estado a ter atas 100% digitais. Pois é, Germando, o Legislativo campista é o primeiro do estado do Rio de Janeiro a gerar atas 100% digitais, cumprindo a Lei Federal 14.063/2020, em fase final de implementação. O projeto Zero Papel está promovendo a transparência e garantindo celeridade no andamento dos processos na Câmara Municipal. Olha, a proposta pessoal é que todos os processos administrativos e legislativos tramitem de forma digital, além de gerar economia de papel, favorecendo o meio ambiente. O novo sistema promove maior agilidade na comunicação entre os setores e garante a segurança das informações por meio da assinatura eletrônica. Câmara Municipal recebe iluminação para a homenagem da Copa do Mundo Feminina. A Câmara Municipal de Campos ela foi iluminada nesta quarta-feira nas cores verde e amarelo e para homenagear a Copa do Mundo Feminina 2023. A iniciativa é um reconhecimento da importância das mulheres no futebol. Bacana. E durante o ano, Vanessa, a Casa de Leis vai aderir a várias campanhas e acontecimentos marcantes. A campanha está em vigor no município de Campos desde 2021, quando foi sancionada a Lei 9.057. E hoje, pessoal, o estádio Eden Park, em Auckland, na Nova Zelândia, será palco da cerimônia de abertura de torneio feminino e do primeiro jogo de competição, com final prevista apenas para o dia 20 de agosto. Olha, e por falar em Copa Feminina, tem mais mudanças no Legislativo,
lá no Legislativo, né, Vanessa? Vai ter a alteração de expediente nos dias de Jogos do Brasil na Copa do Mundo Feminina 2023. É isso mesmo, Germando. As alterações foram publicadas ontem no Diário Oficial do município e, de acordo com a publicação, nos dias 24 de julho, segunda-feira, e dia 2 de agosto, quarta-feira, a casa terá início de expediente ao meio-dia. Então fica aí o recado para quem precisar ir falar com algum vereador lá na Câmara nestes dias. E no dia 24 de julho, a seleção feminina estreia contra as panamenhas, às 8 horas, horário de Brasília, do Windesman, estádio de Brasney, da Áustria. Olha, Vanessa, você está falando bem aí essas linguagens aí, né? Você está prestando atenção, né? Olha, Vanessa, agora vamos aos destaques das sessões desta semana. Você, Vanessa, que acompanha pessoalmente, né, as sessões, o que teve de destaque aqui pra gente, Vanessa? Então, Germando, na terça-feira, né, que foi dia 18, não teve quórum legal, né? O motivo foi que não compareceram, né? Compareceram menos vereadores do que é exigido, né, para ter a sessão, que pelo menos tem que ter 13 vereadores ali no Legislativo. O vereador e presidente da Casa do Legislativo, mais uma vez, não estava presente, que é o Marquinho Bacelar. E é o que vem acontecendo com frequência, tá? Às terças-feiras. Geralmente, as terças-feiras, não são todas, mas quase todas, não tem tido quórum, ou ele não aparece também, geralmente é administrado ali, né, presidido pelo Marquinho do Transporte, e aí os vereadores acabam indo embora e aí não tendo quórum, né, eles vão saindo ali durante a sessão, né, por algum motivo, né, e aí não tendo vereadores suficientes, né, não tem como aprovar os projetos de lei. E aí, já que fica com quórum reduzido, o vice-presidente Marquinhos do Transporte foi quem assumiu, né, a função de presidente nessa terça-feira, ao lado do Bruno Viana, que estava como primeiro secretário. Ele leu os nomes lá dos 25 vereadores e, como não tinha quórum, foi informado pelo Marquinhos do Transporte que a sessão estava encerrada. Não durou ali nem 3 minutos. Olha, parece uma carta marcada, hein, Vanessa? Eles já sabem o que vai acontecer, já deduzem, né, todo o cenário, né? E começam a sumir, começa a desaparecer, justamente para não passarem vergonha, né? A gente pisca quando a gente vê, no final da Câmara eu vou entrevistar vereador fulano de tal. Aí quando eu pisco, ele já foi embora e a gente fica sem a entrevista, não consegue falar, às vezes a gente quer tirar alguma dúvida, e quando vê, o vereador já foi embora. Isso aí são dos dois lados, tá, Germano? Situação e oposição tá do mesmo jeito. Será que eles, nesse momento, estão fugindo da mídia ou do povo, Vanessa? Essa é a pergunta que só você... Eu não, mas eu acho que nosso cinegrafista pode Josiel, ser também as duas coisas, né? Vai saber. Ou de repente o nosso cinegrafista Josiel, de repente ele sabe responder, né? Será? Olha, Vanessa, quem está acompanhando a gente aqui é a Juliana Paixão, Maurício Batista e o Luciano Fleitas, acompanhando a gente pelas redes sociais. É um prazer ter você. Juliana. A Juliana é uma grande amiga minha. Na nossa audiência, né? Amiga da Vanessa aí, né? Obrigada. O doutor Valmir de Lima também está acompanhando a gente. Um grande abraço para o doutor Valmir. Esse é o jornal A Voz de Campos, transmitido todas as quintas-feiras, a partir de hoje, das 18 às 19 horas. Com horário reduzido, mas com a mesma qualidade que você já conhece. E teremos muitas outras informações e participações todas as quintas às 18 horas. Estamos também, né, além de todas as nossas plataformas digitais, Vanessa, e as redes sociais, também pela TV Aurora, canal 171, pela Soul TV em mais de 190 países. Vanessa. E já na sessão de ontem, Germando, quarta-feira, a mesa foi composta por Marquinho Bacelar na presidência, né, ele apareceu, enfim, Dr. Abdunemi na vice-presidência e Rogério Matoso como primeiro secretário. A sessão ela durou em torno aí de 2 horas e tiveram 5 projetos aprovados, indicações legislativas, moções de aplausos. E também foram objetos para tramitação, porque essas tramitações, eles não são votados, né? Só é lido lá e aí, geralmente, na próxima sessão, entra como projeto de lei ou indicação legislativa, né?
e depois eu cito aqui alguns projetos, mas vamos mostrar antes o vídeo do vereador Marquinho Bacelar, que mais uma vez ele atacou o prefeito com xingamentos, deboches e acusações. E na sequência, entra aí o vídeo do Juninho Virgílio, que rebateu as falas do Marquinho. Vamos ver aí. Vamos acompanhar. Toda semana eu recebo uma enxurrada de ligações de repórteres me perguntando sobre a LDO. O engraçado é que eu não vi esse empenho do prefeito. Ano passado, quando o Fábio Ribeiro tentou caçar 13 vereadores nessa casa, a maioria que está ali, mais Ábido, Nildo, eu, e Fábio Ribeiro só pautou em dezembro. O prefeito, ao invés de cobrar a base dele e ao presidente capacho que ele tinha aqui para pautar a LDO, ele preferiu correr para o colo do governador e do presidente da Alerj e pedir arrego para que fosse votada a LDO. Então, esse empenho do prefeito eu não vi. Por isso que muitas vezes chamei ele de frouxo. Que ao invés de ele vir aqui encarar os vereadores e a população e pedir que votasse a LDO, ele preferiu correr para outros políticos pedindo socorro. Depois da enxurrada, não pode falar merda também, mas de enxurrada de baboseira que ele fez aqui, ele correu para pedir pinico. Assim, no achismo, vamos fazer, não dá. É com responsabilidade. Dizer que o prefeito é frouxo, que isso, gente? Dizer que o prefeito é frouxo, o cara que resolve disputar uma eleição no município que estava totalmente quebrado, um barco à deriva, servidor não sabia se recebia ou se não recebia, aposentados com seus 13º atrasado, não tinha uma obra na cidade, o caixa vazio. Ele foi corajoso demais. E aqui eu quero agradecer a você, prefeito, porque lá na reunião, na casa do Virgílio, quando nós sentamos, você falou assim, não, eu vou ficar lá de Brasília, ajudando lá de Brasília. E nós falamos, não, cara, a população de Campos está acreditando em você. E você, depois de algumas semanas, você voltou e falou, bota o bloco na rua, porque eu tomei a decisão e eu vou recuperar essa cidade. E é isso que o senhor vem fazendo desde quando assumiu o governo. Então eu quero agradecer ao senhor. Olha, tá aí, os nossos vereadores do Legislativo, a flor da pele, Vanessa. E essa prática parece que predomina o nosso cenário na Casa de Leis, né? Essa disputa, né, pessoal, que só pode ser pessoal, para não dizer, né, outra coisa, Vanessa. O negócio ficou quente mesmo, assim, a gente viu que os ânimos estavam bem aflorados lá. Inclusive depois o Bruno Viana também entrou, porque assim, a gente acaba não tendo tempo, né, de mostrar todos os vídeos, mas o Bruno Viana também falou lá, também questionou, então o negócio ficou bem, bem tenso lá. Mas vamos dando continuidade. A Associação Amigos da Solidariedade em Campos completou esta semana 35 anos. A instituição é dedicada ao acolhimento, prevenção e tratamento de portadores ao vírus HIV da AIDS. Olha, a associação foi fundada aí em 1988 pela atual presidente da ONG, Fátima Castro, que comemorou o aniversário com um grande evento. Vamos ao vídeo da Fátima falando sobre o aniversário Amigos da Solidariedade. 5 anos. Enfim, nossa, passa um filme na minha cabeça de saber quantas lutas, quantas perdas, quantas vitórias também nós tivemos nessa casa. Mas estamos aqui firme com o propósito de ajudar, de acolher, de dar dignidade àqueles que não têm para onde ir. Hoje são poucas casas de apoio, ou quase nenhuma, porque todas fecharam, foram criados grupos de apoio e nós estamos aqui de pé, mantendo firme a promessa, a proposta de lá no início, quando uma mulher bateu na minha porta pedindo ajuda e ela estava com AIDS. Olha, tá aí, a Fátima Castro falando, né, sobre irmão, né, a casa Irmão. É irmão ou irmã? Irmão, né? Irmão da Solidariedade. Vamos corrigindo aqui, que eu acabei colocando errado aí. A gente vai falar, né, por telefone com a Fátima. Eu não sei se ela já está na linha para falar com a gente.
Boa noite. Caiu aqui rapidinho, mas voltou. Oi, Boa noite. Fátima Castro. Boa noite, Fátima. Então, Fátima, de repente 35, né? É verdade, foi muito rápido. É a Associação Irmãos da Solidariedade. Isso. Tá? E passou muito rápido. E naquela época era tudo muito difícil, né? E continua sendo, mas na época, lá atrás, chegaram a pôr fogo na instituição. E a casa, como você bem falou, era para acolher, assistir e defender os interesses dos portadores do vírus da AIDS. Muito importante, Fátima, o seu trabalho, você está de parabéns, é uma grande comemoração, né? Agora, Fátima, hoje a associação atende quantas pessoas? Olha só, nós temos 40 pessoas que residem na instituição, moram lá, vivem lá e é enterrada por nós. E nós temos mais de 150 pessoas que nós assistimos no município e fora do município. A gente pensa que a AIDS acabou, mas está aí, né? O Brasil tem 1 milhão de pessoas contaminadas, o que não é pouco, né? Muita coisa. E a gente prevê aí que tem 400 a 500 mil pessoas que têm o vírus e não sabe. Enfim, a AIDS continua, né? Ela continua batendo na porta da gente, ninguém está livre de nada. Tem. Fátima, a maioria é homem ou mulher? E qual é assim a faixa etária que aí vocês assistem aí? Nós temos pessoas de 72 anos de idade, como nós temos jovens de 19 anos, de 20 anos que moram na instituição. A gente assiste a um leque de pessoas e hoje na instituição moram mais mulheres que homens, né? A AIDS é uma doença sexualmente transmissível e ela não tem essa coisa de escolher, não tem grupo de risco, nós temos comportamento de risco. E lá atrás as pessoas me perguntam muito como, por que eu fundei, se eu tenho vírus, se alguém na minha família tem um vírus. A coisa foi por um acaso. Bateu uma mulher na minha porta e eu sou assistente social, estava saindo da faculdade e tal, e descobri que ela tinha o vírus. Daí foi um susto para mim, né? Naquela época a gente achava que tinha grupo de risco, achava que só gay pegava AIDS e tudo começou assim. Eu tratando dela, conheci mais 3 pessoas que não tinha para onde ir, aluguei uma casa, enfim, estamos ali em 5 pessoas e a coisa foi acontecendo até o dono que soube que nós estávamos ali e pediu a casa e botou fogo na casa, né, dele, né, inclusive. E foi tudo uma luta muito grande. Você imagina, se hoje existe preconceito, imagina há 35 anos atrás, se há 40 anos que a AIDS está no mundo, né? Verdade. E é um dom e a missão, né, de cuidar de vidas, né, que você tem, né, o Fátima. Agora, Fátima, você identifica que atualmente, com tantas informações nas mãos das pessoas, preservativos, né, sendo distribuídos gratuitamente em postos de saúde, entre outros lugares, o número vem diminuindo? Não vem. Não sei se você viu a matéria, né? Aqui em Campos, eu fiquei até assustada, porque a gente trabalha junto ao CEDIP, que tem os dados de estatístico. Campos, houve um aumento muito grande entre os jovens sobre AIDS. E a gente fica com receio da gente retroceder, espero que não retroceda nunca, porque hoje tem medicamentos. Hoje, como você falou, existe informação, mas a coisa, não só a AIDS, mas qualquer doença sexualmente transmissível, passa pela sua cama. E ninguém admite que tem, ninguém fala que tem. Ainda hoje, muitas pessoas escondem o frasco de medicamento. Tem muitas pessoas que não vão ao CEDIP pegar o remédio, pede para outra pessoa ir, porque o preconceito ainda é muito grande. E apesar de ter internet hoje, né, as pessoas parece que não viram, os jovens principalmente, não viram aquela pandemia dos anos 80, aquela coisa que era o estado de guerra, e talvez na hora de fazer sexo, esquece disso tudo. Ou quando faz,
usa camisinha, mas depois acha que conhece e não usa mais. Enfim, depois que ganha confiança, já era, né? Aí acabam se preservando mais. É uma coisa muito complexa que passa pela cama das pessoas, né? Enfim, o vírus fica muito tempo no seu organismo, você fica até 10 anos com o vírus e não manifesta absolutamente nada, e quando você vê, você já está com a imunidade destruída, né? Porque na realidade não existe uma doença chamada AIDS. A AIDS é uma síndrome, um conjunto de sintomas e sinais, né? É o vírus HIV que penetra no seu organismo e vai acabando com a sua imunidade. Perfeitamente. Infelizmente, só completar, aí não existe uma vacina para tirar do corpo, nenhuma vacina que a gente tome para evitar, né? Perfeito. Ô, Fátima, parabéns mais uma vez pelo seu belíssimo trabalho e obrigado pela participação aqui no Jornal A Voz de Campos. Tá, tchau, querido? Tchau. Obrigado vocês aí pelo espaço. Fica com Deus. Tá? Tchau. Vanessa Nascimento. A Prefeitura de Campos lançou nesta terça-feira, dia 18, o 6º Mutirão da Saúde. O objetivo do mutirão será zerar a fila de espera por cirurgias eletivas como hérnia, vesícula, ginecologia, cabeça e pescoço, urologia e ortopédica, além de bariátrica e catarata. A gente tem aí um vídeo do prefeito Vladimir Garotinho falando aí sobre o Mutirão da Saúde. Uma fase importante das cirurgias eletivas para que a população tenha acesso, principalmente aquela população que está na fila represada, tem acesso às cirurgias. Serão 4.000 cirurgias nessa etapa do mutirão. Ou a receita ou o encaminhamento para a cirurgia for muito antigo, ela tem que revalidar isso junto ao núcleo para que ela possa fazer a cirurgia daquelas que estão represadas. É muito fácil ter acesso, tem o agendamento no site da prefeitura, ela também pode agendar pela própria UBS perto da casa dela ou diretamente no núcleo de controle e avaliação ali em frente à Secretaria de Saúde. Perfeitamente. Olha, chegamos então aos minutos finais, Vanessa, do jornal A Voz de Campos, e muitas outras informações serão passadas através do jornal Aurora, né, que é o jornal que os nossos leitores acompanham diariamente, e foi um prazer, Vanessa, estrear o jornal A Voz de Campos aqui nos estúdios da Rede Aurora com você, minha jornalista favorita de sempre. Obrigada, Germano, também foi um prazer. Eu estou muito feliz aqui por esse novo projeto nosso, e até quinta-feira que vem, pessoal, às 18 horas. Exatamente, até quinta-feira que vem com mais uma edição do jornal A Voz de Campos. Boa noite.